Maria Gorete Najimy é uma advogada e professora, mestranda em Sociologia Política, que ganhou visibilidade pelo modo como usa seu perfil no Facebook para discutir a conjuntura do país. Nesta conversa, ela fala sobre essa forma horizontal de participação na vida pública e defende que o Brasil vive um período de exceção, que será reconhecido pela história como golpe. Gorete, você é uma ativista, né? Tem uma presença muito forte nas redes sociais. E a primeira pergunta que eu te faço é assim, como que você se descobre ou se coloca, como que você começa a perceber que o teu perfil deixa de ser somente um perfil assim, de um usuário para registrar o seu cotidiano e passa a ser um perfil com potencial político mesmo, de debate e começar a ter um número grande de seguidores? Como é que foi essa transição assim? Em 2013, primeiro queria te agradecer, Vitor, pelo convite. Eu fiquei muito impressionada porque o último entrevistado aqui foi o Leonardo Boff. Eu fiquei pensando, gente, quem sou eu na fila do pão? E queria muito te agradecer pelo convite. Em 2013, 2014, com aquelas manifestações de aumento da passagem, um ativista lá do Rio achou que as coisas que eu falava faziam sentido. E ele me dizia que a polícia batia muito em manifestante, a polícia do PMDB batia muito em manifestante, era muito cruel, e eles passaram para dispersar, quando a polícia batia neles, para dispersar, eles passavam a quebrar alguma coisa em um lugar absolutamente oposto. E aí a polícia saía de bater no manifestante para defender o vidro do banco, né? Que a prioridade era o vidro do banco. E aí aquilo funcionava. E aí ele me contava, eu achava maravilhoso, achava incrível o movimento ter nascido assim, de forma natural. Então ele me disse que na presença de advogados naquelas movimentações, a polícia ficava mais tranquila. E que tinha um advogado que era mais alto e só a presença dele de terno, os policiais já mudavam um pouco o comportamento. Era o Luan. E aí ele me apresentou ao Luan. Luan estava fazendo a defesa de manifestantes que eram presos, enfim, só por estar na manifestação, porque isso acontecia muito. E aí eu entrei naquele coletivo de advogados. Éramos poucos, eu admiro muito todos os advogados que integravam ali. E começamos a fazer a defesa de todos os manifestantes daquela época. Nas mobilizações de 2013, uma coisa que impressionava muito aqueles mais antigos, militantes, era a forma descentralizada como que as manifestações se davam, né? Como elas eram convocadas, né? Como que as lideranças recusavam até o próprio título de liderança, né? Quando a polícia chegava para dialogar, cadê o teu líder? Não tinha líder. Exatamente. E tal. Muito reflexo nas ruas do ambiente que a gente já tem nas redes sociais, né? Como é que você percebe isso, né? Você é alguém que tem uma presença forte nas redes, exerce, mesmo sem querer esse título, um poder de liderança, um local privilegiado ali de diálogo, ao mesmo tempo não está relacionado ao movimento tradicional. Como é que você enxerga as formas de organização da juventude nesse novo ambiente? Eu acho que está muito ligado ao meu sonho de ser professora, né? Então eu uso a rede para convidar as pessoas à reflexão, que é a função do professor. Então eu tento exercer isso, eu tento convidar a reflexão. Eu não quero colonizar ninguém, eu realmente não... Eu acredito que muita gente como eu que esteja convidando as pessoas à reflexão, a gente esteja propondo alguma coisa oposta àquela visão. Você sabe que a mídia de massa tem uma visão completamente parcial sobre tudo que acontece. A mídia de massa não vive de comercial de sabonete Dove, ela vive de grandes interesses, de grandes... Você deve imaginar, a gente tem medo de dizer porque pós-golpe é um pouco mais perigoso, né?
Você acha realmente que a gente vive esse ambiente, um ambiente opressor nesse nível? Ou a gente está numa situação democrática diferente? Você está falando de medo de falar de alguma coisa? Você percebe isso? Sim. Quando eu estava no coletivo de advogados, a polícia do PMDB realmente no Rio era realmente muito arbitrária nas manifestações. A gente percebia que elas não fariam isso sem uma ordem direta e a gente percebia que tinha alguma coisa grande surgindo. Naquele coletivo de advogados, naquele ano a gente ganhou o Prêmio de Direitos Humanos Nacional e uma das advogadas um dia mostrou minhas publicações para o namorado dela. E o namorado dela é o maior jurista do Brasil e um dos maiores do mundo. Através deles, eu conheci grandes juristas, todos eles estão perseguidos hoje em dia. Todos eles. A gente assina todo dia um manifesto de solidariedade porque um professor está sendo coagido, uma juíza está sendo coagida, fazem busca e apreensão no gabinete de um juiz sem motivo. E a gente percebe nitidamente esses ambientes. Há um recrudescimento mesmo. Existe, sim. Tinha uma música de Belchior, tem uma música de Belchior, que fala, que também é do pós-golpe de 64, um momento político muito parecido. E aí ele fala assim, tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhando o meu caminho, papo som dentro da noite, e eu não tenho um amigo sequer que acredite nisso. Tudo muda e com toda razão. E é exatamente isso. Hoje em dia está todo mundo polarizado e não dá para deixar de se posicionar. Inclusive, deixar de se posicionar é um posicionamento covarde. Então, é um momento de tensão. Então, a gente não pode fingir que está tudo muito tranquilo, a gente continua no mesmo dia a dia, porque não continua. Aconteceu um golpe de Estado e pós-golpe, eles vão implementar todas as medidas que eles não conseguiriam implementar com um governo legitimamente eleito. Essa semelhança que você coloca entre o momento atual e o momento do golpe de 64 foi justamente tema do teu artigo no livro, que fez uma coletânea de vários artigos sobre esse momento político, que é a resistência ao golpe de 2016, né? Quais são exatamente essas semelhanças e quais as diferenças que você vê do momento atual para o pós-64? Quando a gente... Em introdução a processo civil, processo de trabalho, a gente vê as épocas históricas. Uma época em que os militares estavam em alta, como foi o tempo de 64, e o golpe foi dado pelos militares. E agora que o judiciário está em alta e, enfim, o golpe foi feito através do judiciário. Naquele tempo, quando a gente escreveu o livro, a gente ainda fazia uma previsão, mas hoje o golpe é confesso. Então a gente não tem mais porque falar, eu acho e tal, foi confesso. O áudio do Jucá, eles falavam, agora nós temos que tirar a mulher para fazer um grande pacto nacional para parar a Lava Jato, parar a sangria da Lava Jato. Isso aí, delimita onde está. Então, depois que vazou esse áudio, né, o nosso livro perdeu, inclusive, a gente não tinha mais que convencer ninguém, eles confessaram. Então, grande pacto nacional é o quê? Golpe. Lewandowski foi dar uma palestra. Lewandowski é o ministro do Supremo. Foi dar uma palestra. Ele falou que a democracia acabou de sofrer um tropeço. Um tropeço na democracia é golpe. Todo mundo sabe que é golpe. Quem faz ouvido de mercador é porque realmente está com medo ou talvez goste de ver essa covardia que está acontecendo, ver essas medidas que não poderiam, como eu disse, não poderiam ser aprovadas com o governo eleito, que foi a privatização do petróleo, do pré-sal. E antes disso, a desvalorização, exatamente como aconteceu no FHC. E agora essa PEC, pelo amor de Deus, você está vendo isso? Uhum. Ninguém nem acredita. Deixa eu te fazer, então, uma provocação. Justamente assim, dos argumentos que você colocam contra a versão de que a gente teria passado por um golpe ou estaríamos no ambiente do golpe, para ver quais são os argumentos que você tem contrários a isso. Normalmente aparecem três
3 contra-argumentos. Um é de que, se entendêssemos que agora estamos no ambiente de golpe, teríamos que entender que o caso Collor também foi um golpe. Ah, não. Outro de que o Temer... Eu posso responder um por um? Ou se não, esqueço, rapidinho. Sim, então o caso Collor. Qual é a diferença da agora para o Collor? Está ali na leizinha, tem uma leizinha. Aí a leizinha diz assim, impeachment por crime de corrupção ou crime de responsabilidade. Tem que estar num desses dois. Se tiver fora desses dois, tem que estar dentro da lei. Se tiver fora desses dois, é estado de exceção. Então, Dilma tinha crime de corrupção? Nunca foi sequer suscitada. Ela, sabe quando eu falo assim, Dilma é muito corrupta? Sequer suscitada, nunca. Crime de corrupção. Crime de responsabilidade. E aí fala assim, crime de responsabilidade, porque ela pegou dinheiro emprestado para pagar o programa social e depois devolveu. Aí todo mundo falou assim, gente, mas ela devia ter cortado o programa social, mas eles estão nessa ansiedade de cortar o programa social nesse ponto. Tudo bem, eu fui ver. Eu vi a petição do impeachment, né? Logo que chegou. Aí a petição do impeachment que foi entregue a Eduardo Cunha dizia assim, Dilma precisa cair, por quê? Vocês não estão vendo a televisão o tempo todo dizendo, o Brasil está em crise, vocês estão vendo, a televisão está toda dizendo. E eu pensando assim, gente, está preliminarmente, claro, vai chegar o crime, porque está na leizinha, então vai chegar o crime, gente. Vocês não estão vendo, a televisão está dizendo o tempo todo, que tristeza, a crise. Acabou a petição. Eu, cadê o crime? Meu Deus, o crime não chegou. Aí eu, não, gente, eu sou dispersa. Passou o crime e não vi. Vou ler de novo. Vamos ler de novo. Li de novo. Aí mandei para os amigos. Cadê o crime, gente? Me fala o parágrafo do crime. Não tinha crime. Eduardo Cunha aceitou, porque ele tinha acabado de receber uma retaliação do PT ali dentro da Câmara. Você acabou respondendo o outro ponto que eu ia levantar também, que é o seguinte, porque um contra-argumento é de quem defende de que houve crime, né? de que houve a pedalada e aquela coisa toda. Ah, então, te contar a pedalada. Dilma chegou. Eu não sou namorada de Dilma, não sou amante de Dilma, mas realmente, quando a gente percebe que ela caiu sem crime, é inegável que ela não cedeu a alguma coisa. Porque se ela cedesse, ela não precisava cair. Um golpe é muito caro, gente. Compra muita gente. Aqueles deputados, você olha para a cara deles, você sabe que eles não fazem por amor às criancinhas. E aí, ela perguntou ao Tribunal de Contas da União. E isso eu vi. A consulta eu vi. Posso pegar dinheiro emprestado e tal? Aí o Tribunal de Contas disse assim, nosso parecer aqui, sim. Depois que ela fez, meses depois, o Tribunal de Contas mudou agora a concepção. Então, o que você fez naquele mês, lembra? Agora é crime. É como se você perguntasse à Secretaria de Meio Ambiente da cidade, falou assim, posso cortar a árvore que está aqui na frente da minha casa? A árvore está morta, posso cortar a árvore? E aí eles enviam parecer. Sim. Meses depois, bate a polícia na sua porta, fala assim, você cometeu um crime ambiental porque agora mudou a nossa concepção. Gente, primeira coisa que você vai pensar e negar, você fala assim, como que o entendimento retroagiu ao tempo que eu fiz? Que é um pouco óbvio. Segundo, se você for uma pessoa importante, você vai pensar assim, gente, mudaram esse entendimento para me prender, porque não é possível, eu não fiz nada pior do que isso. E o terceiro contra-argumento comum, né, contra essa visão de que a gente estaria sob golpe, é de que o governo Temer não seria ilegítimo por conta do Temer ter sido eleito junto com a Dilma. Então, se ele mantivesse todas as propostas, porque ganhou a eleição, que projeto de governo? Não vamos privatizar o pré-sal, não vamos diminuir direitos trabalhistas, isso não retroage. Nós, inclusive, fazemos parte de acordos internacionais em que prometemos nunca retroagir de nenhum direito social. Não iremos diminuir gastos com saúde e educação. Esse foi o projeto de governo que ganhou. E aí, Temer dá o golpe e convida todo mundo que perdeu a eleição. Serra. E não só convida todo mundo que perdeu a eleição. Ele
adota as medidas que não foram eleitas, que perderam a eleição, o projeto de governo que perdeu. Então, isso, até se houvesse crime, as pessoas dizem, que até se houvesse crime, isso de implementar justamente o programa de governo que perdeu, e isso de convocar justamente as pessoas que perderam a eleição, o grupo de governo que perdeu a eleição, ainda assim seria golpe por isso. Você acha que essa leitura será a leitura predominante, a vitoriosa? Você acha que daqui a 50 anos os filhos, netos vão olhar nos livros de história e vão identificar lá do golpe de 2016? Já identificam. Já identificam? Sim, os professores de história, nos cursos de história, porque uma grande conquista civilizatória, a legalidade, isso de precisar estar dentro de um artigo de lei para alguém ser punido, isso ser transgredido, isso é muito grave e a gente sabe que é extremamente caro. Isso é devido a interesses financeiros. A gente não consegue ser burro para ignorar isso, para dizer que foi acontecendo como o vento, as folhas. A gente não consegue jogar fora toda a nossa bagagem histórica para ver o golpe sendo repetido tão parecido com o golpe anterior. Agora, para a gente encerrar, você se imagina politicamente como daqui por diante? Ou seja, você está começando a reunir um capital político também, você tem exerce uma certa influência. Como que você se coloca politicamente? Você imagina, por exemplo, fazer carreira política institucional? Qual é o tamanho da tua militância, né? Como que você se imagina militante daqui por diante? Não quero ganhar nada com isso. Não quero ganhar absolutamente nada com isso. Eu faço porque não consigo deixar de fazer. Inclusive, eu já tive muito prejuízo com isso. A gente perde amigos, pessoas que passam a olhar a gente torto. E eu não quero ganhar absolutamente nada com isso. Meu sonho é ser professora. Estou fazendo mestrado na UENF de Sociologia Política. Uso o Facebook para convidar as pessoas à conscientização, à reflexão, e muitas vezes consigo, isso me deixa muito feliz. E eu sou advogada e trabalhista, então quando a gente viu agora os direitos dos trabalhadores estarem em pauta, eu não sei se diminui ou não, realmente é uma coisa que eu não consigo deixar de fazer. E é por instinto, eu não quero ganhar nada com isso, nunca seria política, eu não sei lidar com dinheiro, eu perco dinheiro na rua, cai dinheiro, vou pro barco, R$20 no bolso, chega a hora de pagar a conta, cadê o dinheiro? Então eu não vou lidar com o dinheiro dos outros, eu realmente não tenho vocação. Meu sonho talvez é chegar ao patamar de ter a melhor profissão do mundo, que é ser professora. Um dia, se Deus quiser, eu vou conseguir. Maravilha, esse despojamento teu e esse bom humor é muito presente no teu perfil, né? É muito engraçado. Eu até estava te perguntando antes sobre como que eu iria te identificar. Você só falou assim, torcedora do Goytacás. Eu gosto muito do Goytacás. Eu gosto muito do Goytacás. Eu fico mais feliz quando o Goytacás ganha do que quando o Flamengo ganha. Porque é nosso aqui, né? Muito bom. Bom, brigadão. Obrigadão mesmo. Obrigada, amigo. Valeu.